o machismo, ele existe numa coisa tão intrínseca lá dentro que a batalha para mudar ele é cultural. Sabe, a batalha não o ensinamento é uma cultura mesmo. A gente modifica isso no longo prazo. A gente precisa começar com as coisas acontecendo agora e fazendo diferente agora, mas isso é modificado no longo prazo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ProduzaCast. Aqui a gente discute sobre o universo da produção criativa, te mostrando como viver de produção usando a sua criatividade. Eu sou a Brenda Brugali. Eu sou a Pan Herrera. E hoje a gente vai falar sobre machismo na produção, um assunto muito polêmico. Depende de como a gente vai carregar, mas sim, é polêmico. É polêmico. De qualquer forma é polêmico, né? Pan, o nosso mercado, a maior parte dele é composto por homens, certo? Acho que principalmente por uma questão de técnica mesmo, né? Tipo, tem muitos ofícios dentro do mercado do show business que são comumente feitos por homens, né? Como técnica de som, carregar equipamento, montar, desmontar palco, todas essas coisas a gente pensa e já imagina homens. Uhum. Então, na tua opinião, existe machismo no nosso mercado por conta de tudo isso? Ou, enfim? Sim, existe machismo no nosso mercado. O machismo, na verdade, antes de machismo, a quantidade de homens nos mercados é natural porque a mulher teve a gente entrou no mercado de trabalho depois. Sim, né? Na história, né? Na história, exatamente. Existe um processo para que ele se torne igualitário nesse sentido, em quantidade de pessoas, quantidade de homens e quantidade de mulheres. No nosso mercado ainda tem uma tendência a começar a mulher vir para esse mercado depois ainda. Então, depois que ela começou a trabalhar, o nosso mercado não era um mercado que naturalmente as pessoas viriam. Então, realmente, existe um processo para que a gente... hoje em dia tem muita mulher no nosso mercado. Tem muita mulher, tem mulher carregadora, tem mulher na técnica, exatamente. Tem mulher em todos os lugares. Mas, claro que existe um processo até a gente conseguir, em algum momento, igualar. E eu nem sei se isso vai acontecer, eu nem sei se isso vai igualar. Também, enfim. Sobre machismo, sim, ele existe, e eu acho que é uma coisa que a gente batalha o machismo que existe na sociedade. O machismo, ele não localizado, né? Ele não está no nosso mercado porque é o nosso mercado. Ele vem de uma estrutura, de uma forma de pensamento, da forma com que os homens enxergavam ou foram ensinados. Então, é um processo a gente... eliminar isso, né? Não só os homens, como as mulheres, Sim, né? Nós sem mesmas, dúvida. mulheres, somos muito machistas em muitas situações da nossa vida, sem a gente nem perceber, né? Sem dúvida. Exatamente. Eu acho que o machismo, ele existe numa coisa tão intrínseca lá dentro que a batalha para mudar ele é cultural. Sabe, a batalha não o ensinamento é uma cultura mesmo. A gente modifica isso no longo prazo. A gente precisa começar com as coisas acontecendo agora e fazendo diferente agora, mas isso é modificado no longo prazo. Porque Sim. É bem isso. A gente tem muita mulher machista, muita mulher machista. Eu tenho atitudes que às vezes eu olho e que eu replico, principalmente falando. Porque fazendo eu acredito que eu não sou uma mulher machista. Mas às vezes falando, no replicar, você replica coisas que entram no costume, né? Que são que você está acostumada a falar, que você pensa, caramba, isso é machista. Isso não precisa ser desse jeito, eu não preciso... E aí a gente fala, quanto mais você fala, aquilo vai se tornando uma verdade. Então essa... Eu acho que o machismo tem que ser mudado aí, antes de qualquer coisa, dentro de você e depois para ser replicado para o mercado. Isso é muito interessante. Mudar o machismo dentro da gente é uma coisa muito interessante. E principalmente pensando dentro de nós mulheres, né? Sim, porque... Enfim, somos duas mulheres aqui falando sobre Exato, machismo exatamente. e estamos falando de nós. Então, Exato. mudar essa mentalidade dentro da gente é uma forma de pensar que não é comum. Eu acredito que tem uma coisa que a gente precisa enxergar tudo que a gente repete de forma demasiada
Mesmo, sabe aquela coisa assim do tipo, se eu repetir que eu não sou capaz, eu sou burra. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu sou muito burra, nossa, eu sou muito burra. Aquilo vai repetindo, aquilo vira alguma verdade mesmo, sabe? É que a gente se acostuma, né? Exatamente, você se acostuma com aquilo. E aí você permite que aquilo, que as pessoas te tratem daquela forma, porque de certa forma você acredita, de certa forma aquilo tá lá guardado de uma maneira que você fala, não, realmente, eu sou burra. Entra no conformismo, né? Exatamente. Então, com o machismo, eu acredito que isso acontece muito. Eu acho que a gente precisa tirar da gente, antes de atacar, porque eu acredito sim que nós, mulheres, temos uma casca a respeito do machismo. A gente levantou, e existe uma tendência natural quando você quer fazer uma mudança, você ir de um 8 para um 80. Sim. É natural que isso aconteça. E eu acho que é isso que a gente passa nesse momento. Dentro do nosso... As mulheres passam por isso nesse momento. A gente está tão cansada de que as pessoas achem que a gente é incapaz. Porque vamos olhar o que é o machismo, na minha opinião, no sentido de que forma ele te incomoda, de que forma ele atrapalha. Claro que existe aquele machismo que de você ser assediada, né, das pessoas acharem que porque um elogio ultrapassando um limite, porque acham que é um elogio e não é um assédio. Esse machismo, para mim, é o mais inconveniente. Sim. Mas é o mais fácil de lutar. Sim, porque tu identifica fácil, Exatamente. Né? O problema é o machismo velado. Exatamente. Então, quando você... limites que são ultrapassados, se você tá num lugar e a pessoa fala de alguma maneira do seu físico ou quer te elogiar quando não cabe um elogio, enfim, esse é o mais fácil de você batalhar, de você ir contra, porque é simplesmente, eu não te dei liberdade pra isso, e aqui não é lugar pra isso, eu não falo, e acabou, você corta. Agora, quando o machismo vem no sentido de acharem que você é incapaz de fazer porque é mulher, de que você é mais frágil por ser mulher. Então, assim, não vou dar pra ela esse trabalho porque ela não vai aguentar. Tá de TPM mesmo. Ela não é capaz. Ela não é capaz. Ou quando você se levanta contra algo, te taxam de louca. Esse é o pior. Porque ele é o velado no sentido de você... É algo que a pessoa não tá querendo dizer, logo você não tem como se defender. Né? Sim. Então a pessoa tá querendo dizer um negócio, ela não tá dizendo tá entrelinha, né? Exatamente. Esse é o pior. Porque você fica realmente naquela... É uma linha muito tênue de você falar, puta, isso daqui eu não aceito, isso daqui realmente tá me prejudicando, e você deixa... E uma linha tênue de você também deixar passar, sabe? Assim, falar, tá, beleza, foda-se isso, eu vou seguir. Só que essa coisa, esse machismo velado nas entrelinhas acontecendo, chega uma hora que você se irrita. Chega uma hora que você fala, não quero mais. Só que daí, a hora que você aceitou. Aí quando você não quer aceitar mais, parece uma coisa, tá, mas eu sempre fiz isso. E aí agora você tá surtando. Então é realmente complexo, ele é difícil. E ele é complexo porque como que a gente chama isso de machismo, né? Porque... Na verdade, a pessoa não disse nada, né? Ela foi conduzindo a situação para que ela se tornasse isso, para que ela se resultasse nisso. Mas como é que tu acusa, né, uma pessoa de machismo nessa situação? É complexo. Tu sabe que eu fiz o meu TCC na faculdade, eu sou formada em música. O meu TCC na faculdade foi sobre as mulheres compositoras da Belle Époque, ou seja... Virada do século... Nossa, me sinto muito chique falando isso. Maravilhosa. Meu estudo é sobre... Eu me sinto muito chique. Enfim, na virada do século 1800 para 1900, século... Ixi, 19 para 20? Nem lembro mais, 800 para 19, sim. É isso, né? 19 para 20. E nesse meu estudo para o TCC, eu fiz muita pesquisa sobre a história da mulher, independentemente de musicista ou não musicista. E eu achei um dado muito bizarro, que naquela época, os especialistas, médicos mesmo, e cientistas acreditavam e divulgavam o fato de que o cérebro da mulher era menor que o do homem. Por isso, a mulher era incapaz de fazer qualquer atividade que fosse intelectual. Então, isso é muito louco, porque é uma construção mesmo, sabe? A gente nem sabe de onde que vem essa
essa coisa que está incrustada na sociedade, assim, de menosprezar a capacidade da mulher, só que, porque a gente não conhece a história, né? E, século 1800 tá ali, sabe? A virada do século tá ali. Faz 100 anos que as pessoas acreditavam e divulgavam isso. Então, é muito louco, né? Porque às vezes a gente não para pra pensar, mas da onde que veio essa coisa? E por que a gente se sente assim, mas a gente também não consegue justificar e nem mostrar que é machismo ou, enfim, né? É muito louco esse processo. Esse velado é o pior. É o mais difícil. Assim como ele consome aos poucos, né? Exatamente. Ele vai nos consumindo aos poucos. É literalmente assim, você vai... É como se você colocasse um grãozinho de areia a cada, de repente, Exato. né? Chega uma hora que você explode. E aí, o explodir é que é o problema. Porque a gente batalha, tem que batalhar, e como você conserta e corrige isso, digamos assim, tem que ser... Você tem que estar tranquila, né? Quando você tá sofrendo algo, a hora que você vai questionar e você vai brigar por aquilo, não pode ser na paulada. Porque você perde a razão, né? Dessa forma, você perde a razão. Então, é muito difícil você já tá, assim... Desgastado. Exatamente. Você tá com o seu copo, literalmente a gota d'água, assim. Foi feito de gotinha em gotinha durante anos e anos e anos e anos. Aquela gotinha. E aí, quando você explode, você já tá fora da sua razão, porque você já tá tão puta com aquilo, que você já quer batalhar, quer brigar. E é isso, eu acho que é isso. E aí a gente realmente perde a razão. Né? Exatamente. Porque aí não adianta. A verdade é que na hora do estresse, você sempre vai perder a razão. Qualquer que seja a pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O machismo precisa, sim, ser combatido. E eu acredito que a gente combate ele no dia a dia, fazendo um puta trabalho. Mas, na hora do seu estresse, na hora que você tá lá no limite daquilo que você tá passando, de machismo, você tem que engolir e falar, pera, eu vou fazer isso daqui, mas eu vou fazer consciente. Não vai ser um surto, não vai ser uma briga, não vai ser uma disputa, vai ser algo que eu respiro, não é na hora do seu limite, você conta lá até 10, e aí depois de contar até 10, aí você fala. Porque daí sim, você tá na sua razão, você consegue. A importância do autocontrole e do autoconhecimento, né? Nesse caso. 100%, 100%. Panzinha, me diz outra coisa. Tu acha que existem coisas que são vistas como machismo no nosso mercado, mas que não são realmente e que são usadas, de repente, como desculpa ou enfim? Eu acredito que em toda disputa, de novo, volto lá pro 8 e pro 80, as mulheres passaram ainda passam, né? Lutando contra o machismo, que existe sim. Mas acaba acontecendo, na minha opinião, muita coisa que você se utiliza de um... É muito complexo isso, é bem cuidadoso isso a respeito, falar disso. Porque, assim, claro que tem mulheres que se utilizam da questão do machismo, e isso enfraquece muito a luta, inclusive, mas se utilizam da questão do machismo pra ter resposta pra tudo. Porque, assim, a gente tem que entender uma coisa. Não é porque você é mulher que você é, só porque é mulher, boa no que faz. Sim. Certo? Tu tem que realmente ser boa Exato. no que faz. Não é porque assim, beleza, então vamos olhar lá. Assim como não é porque tu é homem que tu é bom no que tu faz. Exatamente. A questão é assim, as mulheres ganham menos no mercado. Baseada em quê é essa conta? Baseada se eu vou olhar pra Pamela. A Pamela, eu, desde muito tempo, ganho melhor do que muito produtor do mercado. Agora, é porque eu sou mulher que eu consegui isso? Não, é porque eu batalhei igual um camelo pra isso. Eu trabalhei muito. E trabalho até hoje. Então, a questão existe, a conta tem que ser avaliada no ser humano, não no gênero dele. Não no se é homem ou se é mulher. Tem que conseguir... A separação é o que é o indivíduo profissional e o que é o indivíduo pessoa com características de pessoa, né? Exato. Tipo, homem, mulher... alto, baixo, enfim. Exato. Isso não interfere na qualidade Exatamente. do profissional que tu é. Não pode interferir. Exatamente. Eu já vi muito, eu vou usar um exemplo, acho que facilita o entendimento. Eu já estive em produção, por exemplo, em que é natural você ser questionada. Eu não me importo de ser questionada.
Eu não me importo de ser questionada nas minhas decisões, eu não me importo de ser questionada no meu trabalho, do tipo, por que isso está sendo feito dessa forma? Porque eu sei o que eu tô fazendo. Logo, a pessoa vai me perguntar e eu vou responder. E acabou. Ser questionada não é um problema. Eu não me sinto incomodada porque está me questionando porque eu sou mulher. Não. Está me questionando porque eu sou uma profissional que dei uma opinião. Logo, a minha opinião é 100%, todo mundo tem que concordar? Não. A pessoa pode questionar. Não interessa. Eu já passei em situações em que eu via, e não aconteceu comigo, mas eu via, por exemplo, uma mulher ser questionada e aí ela não ter embasamento para responder o porquê que ela estava sendo questionada. Uhum. E aí ela começou a se enrolar, ela começou a ter era uma situação de um cenário, de um DVD. Uhum. E aí as pessoas estavam, eu não gostei disso, isso daqui não tá funcionando para mim. E aí ela foi tentar explicar o porquê que aquilo funcionava. E não convenceu, porque também tem isso. Às vezes você vai defender uma ideia e não necessariamente as pessoas vão comprar a sua defesa. Sim. Isso acontece, é natural. E como aí uma venda, né? É uma como venda. uma venda, É exatamente. Nem sempre todo mundo compra o que tu tá vendendo. Nem tudo que você vai criar vai ser bom para todo mundo. E você vai Exato. conseguir vender. Natural. E aí, naquele momento, eu percebia que a hora que ela não conseguiu vender, aí ela apelou no sentido de falar assim, mas é porque não estão me deixando falar porque eu sou mulher, ou não estão me ouvindo porque eu sou mulher. E aí que entra uma coisa muito complexa. Né? É complexo isso, porque aí você enfraquece a luta por ser ouvida só porque não concordaram com você. Uhum. E isso não é machismo. Não concordarem com você não é machismo. Uhum. Não é. Claro que tem situações e situações. Exatamente, né? existem situações e situações. Mas nesse caso específico, se eu vou ali numa roda com 10 homens e eu vou lá e dou a minha opinião e eles simplesmente falarem, não concordo com a sua opinião, não é machismo. Agora, eles simplesmente não ouvirem a minha opinião porque eu sou mulher, isso é machismo. Aí é machismo. Sim. Eles ignorarem a minha presença porque eu sou mulher, aí é machismo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu não... Pensa uma coisa que eu não espero é me deixarem falar. Isso é uma Até coisa muito louca. porque, né? Tu tem uma capacidade, a Pan tem uma capacidade absurda de dominar o ambiente nesse sentido, assim. Não eu importa... tenho que tomar muito cuidado, inclusive, com isso, porque realmente... mas eu vejo como... Claro, como tudo, existe o lado bom e o lado ruim, né? O ônus e o bônus. Mas eu vejo, principalmente pelo mercado que a gente tá, que é, em grande parte, masculino, eu vejo isso como uma coisa muito positiva, porque tu consegue chegar e mostrar que tu é a profissional que tu é, e todo mundo consegue olhar, ouvir e respeitar, entende? Então, eu acho que no mercado que a gente tá, isso é muito positivo. Não, sem dúvida. É uma característica que me fez chegar aonde eu tô, é essa característica. Eu tenho uma impostação de voz, Isso, né? exato. Eu tenho volume de voz. Uhum. Tem eu conto... Forma de falar também. Eu brinco que tem uma coisa que aconteceu na primeira reunião de Sandy Júnior, que juntou a equipe técnica, a gente foi lá na fazenda onde a gente ensaiou, e deviam ter, sei lá, literalmente, deviam ter umas 70 pessoas. Uhum. Dessas 70 pessoas, se tinha 5 mulheres, eram muito. Uhum. E eu nem era uma reunião técnica, ou seja, eu nem dominava a parada. Sim, tu não tinha nada a ver com Eu não tinha nada a ver com isso, eu tava lá só acompanhando, porque as decisões técnicas iam reverberar na minha área. Uhum. E tava um caos, porque assim, tava todo mundo muito excitado, era o começo do projeto, tava todo mundo, e eram decisões muito grandes, eram coisas realmente assim. E a gente tava lá e tava um caos, gente, era todo mundo falando em mini grupos assim, ó, todo mundo falando e gritando e não sei o quê, e aquela conversa, e aí assim, tinha uma pessoa falando, pessoal, um homem, pessoal, vamos organizar aqui? Pessoal, vamos aqui organizar, e ninguém prestava atenção. Pessoal, aí eu falei, cara... Eu simplesmente, eu não vou falar aqui no volume que eu falei, porque eu estou no microfone, mas eu simplesmente falei, galera, presta atenção aqui. Cara, a hora que eu soltei alto, foi realmente alto, eu até me assustei. Ficou assim, ó, todo mundo ficou em silêncio. Eu até fiquei envergonhada. Falei, vamos prestar atenção aqui no rapaz aqui, ó, pra gente poder caminhar. O rapaz aqui, ó, ele quer falar. É isso. Alguém deixa o menino falar. Exatamente. Eu cheguei a ficar envergonhada, juro, porque eu não esperava que aquilo aconteceria. Sim. Eu achei que as pessoas iam demorar pra falar. Mas eu tenho isso. Então eu tenho essa impostação de voz que, sei lá, enfim, eu acho da positivo. vida. Eu também acho Se a gente positivo. sabe usar, o problema é não ter
e não daí precisar usar e não conseguir, né? Exato, exatamente. E aí tem uma coisa que, hoje em dia, porque eu não sei, não foi sempre que eu tive isso. Eu sempre tive uma coisa de liderança quando eu era criança. Era natural, assim, na escola, as pessoas paravam para me ouvir e tal. Enfim, uma qualidade que eu sempre tive. Mas quando eu comecei a trabalhar, que eu não sabia, eu não usava isso. Então, eu aprendi, o processo para mim, dentro do mercado, eu ficava quieta. Eu escutava muito, muito, muito. E fazia, e fui fazendo. A hora que eu entendi porque é isso, assim, quando você tem uma opinião e você quer ser ouvida, você tem que entender que a hora que você fala e você compra aquilo, você tem que segurar o rojão também. Porque não é simplesmente dar a sua opinião, falar, eu quero ser ouvida. Ser ouvida também tem seu ônus, né? Sim. Quando você vai lá e dá uma opinião e é ouvida, você tem que segurar a bronca de se alguma coisa der errado. E eu aprendi isso na minha vida. E se alguém for contra também, né? Exato, defender. Exatamente. Você vai lá e quando você defende, aí beleza. Então tá bom, então Pamela, você tem razão, vamos ouvir o que você tá falando. Beleza, agora os holofotes viraram pra você. E aí você tem que segurar a bronca daquilo lá. E é isso também que tem muita mulher que não faz. Tem muito homem também que não faz, né? Enfim, mas vamos olhar pras meninas. Quero falar com as meninas aqui. Esse papo aqui é pras meninas porque vocês sentem... Exatamente. Vocês sabem a dor do que é viver o machismo, vocês sabem a dor do que é não ser ouvida, você sabe a dor que é ser questionada, você sabe essa dor. Então, o meu olhar aqui é pra você, é pra mulher. Os homens que se virem. Não, mas meninos. Eu acho até interessante que os homens ouçam esse podcast, porque às vezes eles nem se dão de conta das coisas que acontecem, né? Porque acontecem tantas coisas com a gente, mulheres, que a gente já se acostumou a levar como, tipo assim, se acostumou mesmo com elas, a viver e simplesmente não... Exato, a conviver, essa palavra. A gente se acostumou a conviver que, às vezes, os homens nem sabem pelas coisas que a gente passa, sabe? Pelas coisas que acontecem e o quão difícil se fazer ouvida, por exemplo, né? Enfim, no meio de uma produção com um monte de gente tagarelando, por exemplo. Às vezes, eles nem se dão de contas. Então, conhecer a dor da mulher, eu acho que é muito positivo. É o caminho para você aprender. Isso, né? Conhecer a dor é o caminho de você mudar. Então, os meninos, eu quero que vocês aprendam aqui também, mas meu olhar é realmente para as meninas hoje. Hoje é para elas. Mas é isso. Então, assim, eu aprendi a assumir as responsabilidades do que eu tinha que assumir. E fazia parte delas. Foi dessa forma que eu combati o machismo que eu vivia. Porque a verdade, assim, eu tenho uma coisa que eu não posso ser hipócrita. Todas as vezes que as pessoas me perguntam sobre machismo, eu falo do machismo não reduzindo ele, mas colocando ele no lugar que ele tem na minha vida. Porque eu nunca permiti que o machismo me parasse. Nunca, nunca. Eu tenho uma criação que foi uma criação bem machista, no sentido do meu pai. Nós somos em 3 filhas. É muito louco como o meu pai tinha visões que hoje em dia eu enxergo que são machistas, mas o quanto ele nos fortaleceu como filhas, porque ele tinha 3 mulheres só. Então, ele sabia que a gente... E conhece o mundo masculino, né? Ele sabia que a gente ia passar, as coisas que a gente ia passar. Então, ele nos fortaleceu como mulher. E eu acho que até hoje em dia, eu avalio muita de nós 3, entre eu e minhas irmãs, eu me tornei a mulher mais viril entre as minhas irmãs. O que eu quero dizer com virilidade? Essa mulher que é esse trator mesmo, que é essa rocha, né? Essa rocha que trata as coisas, que não permite que aquilo abale, sabe? Se a gente fosse olhar até uma fala um pouco machista, mas eu sou o homem da casa, no sentido das 3 filhas. Quando o BO acontece lá em casa, é pra mim que correm. Quando eu sou a filha do meio também, quem é filho do meio aqui também vai sentir essa dorzinha, que é a minha irmã mais velha, a primeira filha, né? Criada e tal, daquele jeito, assim, todo cuidado com o primeiro filho. E aí eu tinha 2 anos e meio quando a minha irmã mais nova nasceu. Então, o irmão do meio, o filho do meio, ele é meio, assim, independentão, né? Sim, porque ele tá ali sozinho. Se vira sozinho. E é assim, lá em casa quando a minha irmã mais nova, por exemplo, como é que a Mariel está? O que vai acontecer? E a Pamela é menor. A Pamela, eu sei que ela tá bem.
Sim, sabe? a Pamela se vira. Exatamente. Então, eu tive ali uma criação e essa virilidade, ela ela foi muito ruim pra mim em vários sentidos da minha vida pessoal, mas falando do profissional, ela foi uma coisa que foi muito válida pra mim, justamente porque eu não permitia o machismo que por poucas vezes tocou a minha porta, por poucas vezes mesmo, e mesmo que mais vezes do que eu até percebesse ele, eu já chutava, assim, ó. Sim, antes nem dava dele bola. crescer, exatamente, é como se o machismo fosse um bichinho, antes dele crescer eu já tinha dado um tapa, assim, ó, tá, e matado ele, entendeu? Antes dele virar um grande monstro, eu já tinha matado ele. Porque eu falava assim, você vai se lascar, Sim. sabe, assim, na boa. Machismo não é... Eu tenho tanto problema, não é machismo que vai me parar. Então, eu deixava ele... Eu literalmente pisava e largava de lado. Então, eu não tenho nenhuma relação, nenhuma situação que eu tenha passado, que eu tenha falado, caramba, aqui eu me senti diminuída. Aqui eu me senti assediada. Aqui eu me senti minimizada. Eu nunca dei esse valor. Mesmo quando as coisas... As pessoas de perto, né, de dentro lá, o meu ex-noivo não queria deixar eu crescer, mesmo quando eram as pessoas de dentro que podiam te machucar, eu falava, dane-se. Não vou permitir que isso aconteça. Sim. Então eu não Tu tenho... só foi, né? Só foi atropelando todo mundo Exatamente. E foda-se. E Eu aí, vou assim, fazer o meu e vocês que parem de me encher o saco. E aí eu vou ser tão foda no que eu faço, Que ninguém vai poder falar nada. que o que você fala não vai me atingir, entendeu? Essa, assim, eu sempre coloquei a responsabilidade do machismo pra consertar o machismo em mim. E não Em no mim, outro. não no outro. Porque quem me escuta aqui sabe que quando você joga a responsabilidade pra você, você tem controle. Se eu ficar esperando que o machismo acabe pelos homens do mercado, pelo show business, porra, eu vou morrer sentada no sofá esperando que isso aconteça. Então, eu sempre coloquei a responsabilidade de acabar com o machismo em mim. Em estudar, em ser foda, em segurar o rojão, em assumir responsa. Em ser uma profissional Em ser uma excelente. puta profissional. Porque ninguém ia poder falar nada. Porque essa é a verdade. O resultado cala. O resultado cala. E como cala. Exatamente. Ninguém questiona resultado. Se eu der resultado, pode vir homem, pode vir mulher, pode vir cachorro, pode vir o que for falar de mim, que não vai ficar quieto, porque o resultado cala. Então, eu batalhei pra isso. É dessa forma que eu enfrentei o machismo e é essa forma que eu aconselho que você faça. Que toda mulher faça. Eu evito de levantar o machismo a um patamar maior do que eu acho que ele merece. É algo muito sério? Sim, é algo muito sério. Mas eu, Pamela, coloco o machismo no lugar onde ele deve estar, que é debaixo do meu pé e debaixo do meu trabalho. Entendeu? Eu coloco ele lá, porque é lá que ele deve estar. E foda-se o que o mercado vai dizer, entendeu? Eu não... aquela coisa do esperar... eu vou esperar que a pessoa numa discussão, por exemplo, quando a gente fala do famoso lugar de fala. Então, a gente estava falando sobre... Antes de qualquer coisa, você vê que eu me exalto, né? Quando eu vou falar sobre isso, eu me exalto. Meu porque Deus. é assim, ó. É com esse gás que a gente batalha, entendeu? É com esse gás. Não é... Eu já chorei muito em produção? Já chorei em produção. Quem nunca? Quem nunca, mas chorei escondido, porque é importante também. Ou quando voltou pra casa. Ou quando voltei pra casa, exatamente. Mas eu me empolgo. Eu ganho... me dá gás mesmo. Falar disso. Isso é muito legal, porque dá gás pra quem tá ouvindo também. Tipo, eu imagino que quem esteja em casa esteja com o mesmo gás que eu fico só de te ouvir, assim, tipo, porque eu fico pensando, meu Deus, isso é muito foda. Meu Deus, eu quero ser assim, eu quero fazer isso. Porque é isso, sabe? Sim, porque a gente não tem exemplos claros e tão abertos, né? De pessoas que falem sobre isso no nosso mercado. Então, eu acho isso muito... Muito foda. Te admiro, Panzinha. Muito obrigada. Mas voltando, o que a gente estava falando
Tu tava falando sobre conseguir se impor, né? Tipo, volume de voz e tudo isso. Eu acho que as mulheres, de forma geral, elas têm dificuldade com isso, assim, sabe? De conseguir esse lugar de fala, esse espaço mesmo, que não é lugar de fala, né? É esse espaço para falar. Principalmente porque, na maioria das vezes, é uma roda com 10 homens, uma mulher, ou 2 mulheres, enfim. E as mulheres têm mesmo... Eu sinto que as mulheres têm essa dificuldade mesmo de dizer, tipo, o que eu quero falar e são consumidas pelo que os homens querem falar, o que os homens pensam e não conseguem simplesmente falar. E eu acho que isso é muito... Isso entra muito no que tu estava falando de ser responsabilidade nossa, porque essa responsabilidade de conseguir esse espaço é nossa. Ninguém tem que... Se tu tá num grupo de amigas, numa rodinha de fofoca, sei lá, de amigas, tu também tem que conseguir o teu espaço, porque Exato. senão todo mundo vai consumir e tu nunca vai falar. Eu acho que o processo é sempre o mesmo, independentemente do gênero que as pessoas que estão ali têm. Mas, não sei, tu tem essa facilidade com isso, de repente... Eu tenho uma coisa que eu tenho muita dificuldade de entender, que aí entra naquela conta do que é machismo, o que deve ser combatido como machismo e o que eu acredito que não cabe. Por exemplo, o termo lugar de fala é algo que eu tenho muito cuidado com isso. Porque assim, porque ele quer vamos dizer lá. outra coisa também, né? Exato, exatamente. Claro que existe, por exemplo, dentro de uma discussão de astrofísicos, comigo, por exemplo, se tivesse um astrofísico aqui na minha frente e a gente estivesse falando sobre física, eu realmente não tenho lugar de fala sobre física. Logo, eu não tenho o que comentar. O que eu comentar provavelmente não vai funcionar. Logo, não. Se a gente for usar esse lugar de fala, ali cabe, porque não é a minha área de estudo. Logo, eu não tenho como dizer. Sim. Agora, numa discussão, seja uma mulher, 2 mulheres, um homem e uma mulher, 2 homens, enfim, qualquer coisa. Não existe lugar de fala ali. É uma discussão, porra. Você tá querendo discutir, entendeu? É assim, ó, a pessoa que tá discutindo com você, ela não vai falar assim, tá, agora fale, Brenda. Não, gente, é uma discussão. É uma discussão. Ai, e quando a meu Deus. gente olha pra produção, não existe um lugar de fala do homem ou da mulher, porque não tem ali, não separa no gênero, entendeu? Se você tá lá no meio de uma produção e você tá discutindo uma logística, não interessa se você é homem ou se é mulher, se você é se você é um alienígena. Não interessa. Isso não muda. Não muda. Ali a gente tá discutindo sobre logística. Logística não tem gênero. Logo, eu posso discutir, você pode dar sua opinião e discordar da minha, e eu vou gritar até você me ouvir. Porque não tem lugar nesse sentido. Mas eu entendeu? acho que é exatamente nesse sentido a minha pergunta, assim. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de... Também eu nunca me coloquei nessa situação, mas eu tenho uma dificuldade de, tipo... A não ser que eu esteja com muita TPM, com muita raiva. Eu tenho dificuldade de, tipo, passar por cima do que o outro tá falando. Então, logo, independentemente de ser homem ou de ser mulher, eu entendo que é independentemente do gênero da pessoa. Mas se a pessoa tá ali discutindo e não me dá espaço pra falar, eu simplesmente desisto e falo, tá bom, faz do teu jeito Então, e foda-se, aí eu paro de falar. Mas aí entra uma questão, é que para de ser... Aí a gente para de falar de machismo, a gente tá falando de autoconhecimento. Sim, total. Porque quando você tá discutindo sobre algo que você domina, você tem 2 caminhos. Ou você discute até a pessoa comprar e entender o que você tá falando, ou minimamente ouvir o que você tá falando, ou você simplesmente está num outro patamar e fala, meu Deus, pensa lá na sua cabeça. Não vou mudar essa pessoa, também não tenho filho da cidade, deixa quieto, vou fazer o que eu tenho que fazer. Porque tem isso também. Nem sempre você ganha uma discussão ganhando a discussão, exatamente, discutindo ali. Às vezes você ganha uma discussão falando assim, tá ótimo, nossa, maravilhoso. Virando as costas, fazendo suas coisas. Fazendo o seu jeito, fazendo o que você acredita que vai ser melhor. Então, acho que esse lugar que a mulher precisa ter ali, você, Brenda, vai ganhar esse espaço, vai ganhar essa força a partir do momento que você estiver fazendo algo, entendendo que o que você vai fazer é realmente melhor do que a outra pessoa está dizendo. E aí você ou discute para mostrar para aquela pessoa que a sua opinião é a melhor, ou você simplesmente deixa aquilo passar e faz do seu jeito. Mas aí entra de novo aquela responsabilidade. Quando você toma uma decisão dessa, porque uma coisa eu já fiz muito na minha vida. Muito, muito. Falar para pessoas,
principalmente para chefes. Às vezes eu sou contratada por alguém e aí a pessoa tá lá discutindo comigo que tem que ser feito de forma A e não B. E aí eu tô lá explicando, não, mas é porque o A é melhor por causa disso, por causa daquilo e tal. E a pessoa, não, tem mando. Já fiz muito de falar, tá ótimo, maravilha, então. Vamos fazer do seu jeito. Virar as costas e fazer do meu jeito. Aí, quando eu faço isso, eu assumo a responsabilidade de, se der errado, eu tenho que segurar a bronca. Sim. Tem que segurar a bronca, porque eu decidi. Tem que ter argumento, Exatamente, tem que eu saber tomei uma decisão. Que tu tomou aquela decisão. E se aquilo gerar um custo e eu tomei uma decisão por mim, eu vou ter que arcar com aquele custo. Isso chama responsabilidade. Então, eu já fiz muito isso na vida. De simplesmente fazer da maneira que eu achava que era certo. Também já fiz muito na vida de decidir que não, vou fazer como você está falando, mesmo sabendo que vai dar errado. Porque, às vezes na nossa vida vale a pena você fazer e mostrar que a outra pessoa não está certa. Essas decisões todas, elas saem do patamar machismo do mercado. Claro. Elas voltam sempre para você, a sua responsabilidade, o que você quer fazer, de que forma. Entra no ambiente profissional, Exato, né? Quem é o profissional que você é e não a mulher ou o homem. Exatamente, que tipo de profissional você quer ser, que tipo de bronca você quer assumir. Então, ela parte do homem ou mulher, é profissional mesmo. Então, tem muita discussão que eu acabo tirando do machismo, tirando dessa conta, porque não é sobre isso. Não é sobre isso. Quando você, Brenda, vai... a sua trava que você tem de não discutir, com pessoas, de ter dificuldade de colocar ali a sua opinião, quando você está dentro de uma discussão, seja ela com homem ou com mulher, você vai aprender ganhando cancha na vida, sabe? Sim. Ganhando, fazendo, aprendendo, apanhando, né? Errando, acertando. Porque a gente tem que pensar que você acabou de entrar no mercado, você acabou na verdade, eu nunca precisei discutir até Exato, agora. Exatamente. Eu lá, quando eu tinha um exemplo do que eu fui, isso é uma coisa que eu também indico para as mulheres. Eu acho que a gente precisa... Você faz o que você quer de sua vida. Isso é uma coisa que eu também sou... Eu sou uma aquariana, muito livre, muito livre. Eu olho pra mim, o que eu tenho que fazer e o que você... Eu posso te dizer o que você tem que fazer, mas a verdade é que você faz o que você quiser. Sim. Eu sou muito, muito livre. E você assume as responsabilidades, os ônus e os bônus de tomar essa decisão. Sim. Então, uma coisa que eu fiz e que pra mim funcionou, quando eu entrei no mercado e eu percebi o machismo, porque, de novo... Só lembrando a minha história, eu entrei na produção decidindo, mas eu era mulher de cantor, né? Antes de eu ser produtora, eu era mulher de artista. Talvez esse tenha sido o momento da tua vida que tu mais sentiu o machismo, não? Mais direto, assim, mais acusatório mesmo. Eu era o velado, porque as pessoas... Sério? Era velado no sentido das pessoas... elas não falavam pra mim, elas não falavam assim, você tá aqui porque você tá saindo com alguém, né? Elas não falavam isso. Mas comentavam. Eu ficava sabendo que falavam isso. Então, eu era velado. Então, não tinha como... Eu não batalhava. Não era diretamente pra ti? Ninguém nunca chegou pra mim e falou assim, com quem que você tá saindo aí pra você estar aqui nesse lugar? Porque daí, se ela tivesse falado isso pra mim, eu teria respondido, não tô saindo com ninguém. Você me respeita. E aí, eu ia batalhar aquilo. Mas eu não tinha como, porque ninguém falava. Era literalmente velado. As pessoas falavam nas entrelinhas, ali falavam entre outros, né? Ou rolava essa coisa de eu escutar, assim, tipo, fulano falou que você tá saindo com sei lá quem. E aí, por isso você tá aqui e tal. Então, eu sempre escutava do terceiro. Porque essa é a verdade também. As pessoas não conseguem olhar pra sua cara e falar. É muito poucas, né? São pouquíssimas. Por isso que a internet, inclusive, é tão ruim. Porque a internet te protege, né? Por isso que... Dá coragem, né? Exatamente. O que eu ia dizer antes, que a gente tava falando que eu não consigo discutir, me coloca pra discutir no WhatsApp. Vê se eu não consigo discutir no WhatsApp. Exatamente. Que é muito mais fácil. Você tá protegido, né? Por uma tela, por um ambiente e tal. Então, você não tá ali na flor da pele, enfim. Exato. Você tem tempo pra pensar. Então, enfim, naquele momento, quando eu resolvi entrar no mercado, já que eu sabia que eu ia passar por isso, eu fui para um 80, por exemplo. Eu fui pro oposto. Então, eu não bebia quando eu tava eu mesmo saindo, indo pra balada, dependia do lugar que eu tava, eu não bebia. Eu não... passava de certo horário na balada, assim, quando as pessoas já estavam mais passadas na cachaça, eu ia embora. Eu, por exemplo, tem uma história bem engraçada que aconteceu na primeira turnê
do Michel, que a gente viajou, o André Piunti viajou com a equipe meio que, assim, viajando de carona. Então, assim, ele pegou as aéreas todas, ele fez todo o roteiro com a gente, mas aí ele ficava, por exemplo, no quarto, ficava o Jax e o Hiro ficavam juntos, e o Piunti dormia nos sofás, dormia assim, sempre nessa condição. E aí a gente teve um hotel que a gente ficou na Suíça, que era muito bom, o melhor hotel que eu já dormi na minha vida. Melhor cama, eu tava tão cansada, e aquele hotel foi maravilhoso. E as camas, os quartos duplos na Europa, geralmente são 2 camas de casal quase, né? Sim. E eu cheguei no meu quarto, tinham 2 camas de casal. Era um duplo, me deram um quarto duplo, mesmo que eu ficava sozinha sempre, porque eu era a única mulher. Então, eu sempre ficava sozinha nos quartos. E nesse quarto tinha 2 camas. E a gente já tava assim, ó, avançado na turnê. Tava todo mundo muito cansado. E aí, os meninos ainda falaram... Eu ainda falei, nossa, tem 2 camas no meu quarto. O Piunti falou assim, nossa, vou dormir aí. Eu falei, vai dormir o caramba. Você tá achando que não vai... Nem a pau. Isso não vai acontecer. Aí, beleza. Os meninos brincaram e tal. Uma hora eu tava lá no meu quarto, batendo na porta. Teotônio, Hiro, Jax e Piunti. Os 4 bateram na porta do meu quarto. Eu atendi, abri a porta, falei, e aí? Eles falaram, não, a gente veio aqui falar com você. Eu falei, legal. Sentei na porta e eles sentaram no corredor. Maravilhoso. Porque eu não ia permitir que 4 homens, ninguém me conhecia. Era a minha primeira turnê, eu tava viajando com 40 homens. Eu tinha 24 anos. O Teotônio me conhecia de dentro da minha casa. O Teotônio é meu amigo desde que eu tinha 13 anos. Mesmo assim, 11 anos depois... mesmo eles me conhecendo, mesmo a hora que eles bateram na porta do meu quarto, eu falei, ninguém entra aqui. Porque as outras pessoas que estão aqui não me conhecem. Sim. As outras pessoas que estão aqui, elas não... Exatamente. Eu não tenho a possibilidade de abrir um trisquinho de margem. Ou seja, sentem aí, eles sentaram no corredor. A única mulher da turnê inteira com 40 homens, 23 aninhos, 4 homens entrando no quarto, exatamente, dá muita margem pra falar. E aí, assim, não interessa o que você vai fazer, não interessa o que os outros vão falar. Não, realmente não interessa. Mas pra mim, naquele momento, era importante. Era importante. Eu não ia abrir essa brecha. Óbvio que, pelo amor de Deus, que se alguém ainda não entendeu, essa ida dos meninos, eu fazia logística de todo mundo e logísticas separadas. Eles foram até o meu quarto pra gente conversar, obviamente, sobre a turnê. E, enfim... Né? Não quero abrir margem aqui. Aliás, eu não queria abrir margem há 10 anos atrás, muito menos agora. Todos extremamente respeitosos comigo sempre. Todo mundo... Aliás, a gente é tratado da maneira que permite ser tratado. Eu sempre fui muito bem tratada. Com toda a equipe, todos os 40 homens lá da equipe do Michel, sempre me trataram muito bem. Eu nunca tive... problema nenhum com ninguém lá, mas porque eu sempre me coloquei no lugar, eu sempre exemplifiquei exatamente como eu gostaria de ser tratada. E nunca abri margem pra nada. Aliás, outra coisa que na turnê acontecia muito, eu não saía. A gente passou 22 dias e todo mundo conheceu um pouquinho dos países que a gente viajava e tal, e eu não saía, que era outra margem que eu não queria dar. Então, assim, eu não ia pra conhecer a cidade, pra passear com ninguém, porque eu não queria, eles não me conheciam e eu não queria dar margem pra nada. Então, infelizmente, perdi a oportunidade de conhecer vários países, de conhecer, assim, passear pela cidade. Mas era a decisão que eu tinha tomado naquele momento. Com 24 anos, foi a decisão que eu tomei. Eu ia dizer, eu acho que isso é muito... mostra muito o quanto tu te conhecia e o quanto tu estava segura de si mesmo, né? Que eu acho que esse é um outro ponto, na minha opinião, e talvez eu esteja errada, mas na minha opinião é um outro ponto que... acontece muito no nosso mercado, que na verdade, não só no nosso mercado. Eu sinto isso em qualquer ambiente da vida, assim. Quando a gente se coloca num ambiente que somos únicos, que não temos semelhantes, a gente se sente mais inseguro, né? Sim. Então, eu acho que nesse caso, tu era a única mulher numa turnê, então, no mundo inteiro, a margem gigantesca pra tu te sentir insegura, né? E não, tu foi lá e mostrou que tu era justamente o contrário, extremamente segura de si, sabia o que estava fazendo ali, sabia qual era o teu papel, qual era o teu lugar, e eu acho que isso é muito importante, talvez isso falte um pouco nas mulheres na hora de entrar numa produção onde elas são as únicas, né? Tem uma coisa que a gente precisa entender,
com essa minha decisão, eu perdi oportunidades também. Lógico. Por exemplo, eu fui para Luxemburgo. Se eu falar para vocês que eu só conheço o aeroporto, o hotel e o local do evento, e só. Então, eu perdi oportunidades. Eu podia ter feito, mas a gente precisa entender que a gente toma decisões e que as nossas decisões nos trazem benefícios e malefícios, nos trazem ônus e bônus. Então, acho que a dificuldade que você está falando agora é justamente a dificuldade que as mulheres têm, porque a gente quer tudo, né? Então, assim, você pode ser a mulher que na produção vai terminar de trabalhar e vai beber uma com os caras. Você pode ser. Você tem que entender que você vai ter ônus e bônus disso. Você vai ter consequências das suas atitudes. Isso na nossa vida, tudo. Todas as decisões que a gente toma nos trazem consequências. Tem coisas que para muita mulher que vai me ouvir agora, vai deixar, nossa, mas você deixou de viver. Pode ser. Pode ser que, na sua opinião, isso que eu tenha, essa decisão que eu tomei, tenha me feito deixar de viver. Eu acredito que foram decisões. Eu tomei decisões. Perdi coisas, ganhei coisas, enfim. E isso faz parte da vida. Sim, não dá pra se ter tudo. Não dá pra se ter tudo. Eu digo que esse dizer não, se não permitir que tu conhecesse esses lugares, se colocar nesse lugar de não permitir que homens entrassem no teu quarto para falar de trabalho, não permitir que o Piunte, que era amigo, dormisse no mesmo quarto que tu, mesmo que em camas separadas. Tudo isso, tu soube se posicionar, acho que essa é a palavra. E pra gente se posicionar, a gente precisa ter segurança daquilo que a gente tá falando e daquilo que a gente tá decidindo, né? E a gente trabalha num mercado que é de entretenimento, que tá sempre no momento de entretenimento das pessoas, né? Então, a gente tem muitas ofertas, entre aspas. Muitas pessoas chegam para oferecer bebida, para ir passear porque estão viajando, para todas essas coisas. Ele é um mercado que dá muitas brechas. E saber se posicionar é muito importante. Eu acho que isso volta muito para o assunto do autocontrole e do autoconhecimento. E muitas vezes a gente não consegue. Eu acho que a gente tem que estar muito segura de si mesmo para conseguir se posicionar mesmo, sabe? Porque, por exemplo, assim, quando eu trabalhei com produção com uma banda, todos os eventos os meninos bebiam. E eu sempre era a única mulher e a única produtora. Eles eram os músicos e eu era a produtora. E eu nunca dei esse espaço de, não, vou beber com vocês, só hoje, não sei o quê. E a gente era uma equipe muito pequenininha, era só eu e eles. Eles 4, 5. Então, tipo, nossa, a gente virou muito amigo. Então, dá mais margem ainda. E saber dizer não, saber se posicionar, eu acho que é muito importante para nós, principalmente mulheres. Porque o homem, quando ele não sabe se posicionar, ainda tá tudo bem, sabe? Tipo, nós mulheres, a gente precisa muito mais saber se posicionar. Não só no nosso mercado da produção, como em qualquer área da vida, né? E eu acho que isso diz muito sobre machismo e sobre autoconhecimento. Eu acho que o machismo é muito autoconhecimento. Exato. O machismo você batalha, você luta contra o machismo se autoconhecendo. Exato. Sabendo os seus limites. Porque o machismo, ele acontece independente de você se autoconhecer. Ele tá lá, ele tá no meio. Mas como você vai reagir àquilo, depende de como você se conhece, né? Como você vai reagir àquela situação que a sociedade está te colocando, ou aquelas pessoas estão te colocando, depende de como você se autoconhece. E depende de você saber os seus limites, depende de você saber o que você quer, depende de você saber até onde você tá disposta a abrir mão. Porque é isso, assim, até hoje, 10 anos depois, eu fiz turnê com o Sandy Júnior durante 7 meses. Eu fiz turnê bem sertanejo durante 3 meses no Nordeste. O pessoal ficava viajando, a gente ficava viajando, eu ia e voltava. Eu sempre brinco que a minha participação nos happy hours, nas coisas da vida, sempre todo mundo fala, não, a Pamela vai ficar, meu Deus. Porque mesmo depois de 10 milagre. anos, é sempre um acontecimento. Porque eu não fico em tudo. Eu não fico em tudo porque eu sei que que não cabe ficar em tudo. Além de eu ser muito preguiçosa, de eu ser muito dorminhoca, de ser muito caseira, eu sei também que não cabe ficar em tudo. Então, por exemplo, quando eu fazia a turnê do Bem Sertanejo, do musical, eu era diretora de produção, existia assim, um certo medo da equipe comigo, porque eu era muito restrita. Eu sou uma pessoa que falo muito e eu, assim, enfim, quem me segue aqui sabe que eu sou expansiva e se me vê presencialmente vai ver que eu sou mais expansiva do que vocês imaginam.
Mas eu sou muito reservada na hora que precisa. Eu sei ser expansiva e eu sei me retirar. Eu sei estar presente e eu sei me retirar. Porque eu acho que faz parte isso. Faz parte do lugar onde eu estou, faz parte... Então, enfim, isso faz também com que eu perca a oportunidade de tá curtindo com a galera. Sim. Então, assim, não dá pra ter tudo. Não dá pra ter tudo. Você pode estar em todas as festas, você pode estar em todos os happy hours, você pode estar. Saiba que essa decisão vai levar você para algum outro lugar. E isso cabe na sua relação de vida, cabe como você lida com o machismo, cabe. Então, são decisões. Eu sempre tive muita clareza do que eu não queria. Isso na minha vida eu sempre tive muita clareza. Nossa, do que eu isso queria, é muito importante. o que eu queria era um pouco confuso para mim. Mas o que eu não queria era muito claro, assim. Então, eu abri mão de coisas que eu sabia que eu teria que abrir mão. E já teve dias, sim, que eu fui pra casa pensando, puta, queria ficar nesse... Hoje eu queria ficar, mas não dá pra eu ficar. Eu não posso ficar, porque se eu ficar, vai ultrapassar um limite que eu não quero ultrapassar. Então, eu abri a mão mesmo, sabe? E eu acho que é isso. Cara, esse conhecimento é importante. Isso é muito importante, saber o que a gente não quer. Meu Deus, isso é muito importante. Pra vida. Sem dúvida. Exatamente. Tu acha que, então, o autoconhecimento é uma forma de parar o machismo? Com certeza é. Com certeza é, porque, de novo, volta a responsabilidade pra você. Com como... que tipo de briga você vai comprar e que tipo de briga você vai deixar passar. Eu acho que o autoconhecimento te dá esse olhar, sabe? Tem brigas que vale eu entrar, tem lutas que vale eu lutar e tem lutas que não vale eu lutar. O autoconhecimento vai te dar essa clareza. Porque tem coisas que você quer lutar, lute, vai, brigue, discuta. Se para você aquilo é de extrema importância, não abandona suas lutas também, sabe? Então, o autoconhecimento acho que vai te dar clareza do que vale a pena lutar e o que não vale a pena lutar. E o machismo talvez entre numa dessas contas. Porque você precisa... Eu quero que Pamela... eu não quero ser paralisada pelo machismo. Eu não quero ter medo de algo por causa do machismo. Mas eu também sei que eu não sou mãe de marmanjo adulto. Pra eu ficar parada pra ensinar homem a ser homem, entendeu? Sim. Então, assim, tem lutas que eu falo, puta, isso daqui... se eu não lutar, vai ser algo que vai me bloquear ou vai estar me paralisando de algo que eu desejo muito fazer. Essa briga eu compro. Ali eu vou e brigo. Agora, às vezes um marmanjo que tá precisando tomar uma lição, nem sempre eu entro nessas brigas, porque, pô, não sou mãe de marmanjo. Não sou mãe de marmanjo pra ficar ensinando ele. E eu vou, de novo, calar o machismo dele com o meu trabalho excelentemente executado. E ele vai ficar ali continuando sendo aquele bosta que ele continua sendo. E essa é uma outra forma de parar o machismo, né? Trabalho, resultado. O resultado cala, definitivamente. E aí tem uma outra coisa que a gente precisa entender assim, ó. Quando eu olho, a gente olha pra você só. Você olha, bota um espelho na sua frente e entenda uma coisa. Seja homem, mulher, não interessa. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer o que só você pode fazer. Entendeu? Então ali entra o conhecimento. Entender que ninguém vai fazer por você. E outra, ninguém vai facilitar a sua vida. Entendam isso de uma vez por todas. Ninguém vai facilitar a sua vida. As pessoas estão ali, e elas não estão ali. Também não ache que o mundo gira em torno do seu umbigo, que tá todo mundo ali só querendo te lascar, querendo dificultar a sua vida. Também não é isso. E nem só olhando pro que tu tá fazendo. Exatamente, não. O mundo não gira em torno do seu umbigo. Logo, as pessoas não estão só ali, nossa, tá todo mundo aqui querendo me ferrar, tá todo mundo aqui. Não. Mas ninguém vai facilitar a sua vida. Não espere isso. Ninguém te deve isso. Não existe porque você, como mulher, nós, como mulheres, sofremos o machismo há tanto tempo que agora vão olhar pra gente e vão falar, nossa, coitada, vou facilitar aqui a vida dela porque ela sofre machismo há tanto tempo. Não, isso não vai acontecer. Não espere isso. Porque se você esperar isso, você vai se colocar num lugar de vítima e vai colocar num lugar que você não é responsável pela sua decisão, não é responsável pelas suas ações. Então, entenda isso. Só você pode fazer por você. Ninguém é obrigado a fazer nada por você. E segundo ninguém vai facilitar a sua vida. Ninguém. Então, se você olhar dessa forma, você já está anos-luz à frente
anos-luz à frente para combater esse machismo que vai acontecer naturalmente. Sim. E não se coloca como incapaz, né? Porque eu acho que quando a gente olha dessa forma... Você tá sendo machista com você mesmo. A gente tá se diminuindo, assim, sabe? Minimizando a nossa capacidade de mostrar o nosso trabalho, de dar resultado, independentemente de quem somos. Na verdade, você precisa ter a capacidade de enxergar o quanto você é incapaz e trabalhar a sua incapacidade. Sabe? É assim, se tornar capaz. Exatamente. Porque pode ser sim que você seja incapaz. Eu, por exemplo, sou incapaz de tocar um violino. Certo? Sim. Eu sou incapaz. Mas é que aí eu vou discordar de ti. Por que tu não é incapaz? Calma, exatamente. Eu sou incapaz de tocar um violino agora. Se você me der um violino agora, eu sou incapaz de tocar um violino. Sim. Mas, olhando para a minha incapacidade, e se eu quero corrigi-la, eu posso me tornar capaz. Uhum. São duas questões. Você tem que olhar... porque se a gente fala só assim, olha, não ache que você é incapaz, é uma coisa muito abrangente, assim, né? Tipo, realmente, todos nós somos capazes de fazer o que nos propusermos a fazer. Algumas pessoas com mais maestria, outras com menos, né? Eu muito provavelmente, habilidade, se eu fizer se eu fizer aulas de violino agora, talvez eu não toque como o maior violinista. Mas eu posso criar as minhas habilidades, né? Criar essa habilidade. Então, quando eu quis dizer a respeito do seu incapaz, sim, você tem que avaliar onde você pode melhorar, se existe uma incapacidade, se você quer corrigi-la, e então corrigi-la. Entendeu? Então, eu acho que só não pode ser o incapaz como algo muito abrangente, porque senão parece algo que é intangível, né? Sim, sim. Acho que a sua capacidade, você pode criar maestria no que você decidir se tornar mestre, sabe? Sim. Você pode ir lá batalhar e melhorar no que você decidir que você vai melhorar. Sim, concordo plenamente. Talvez eu tenha ido contra o que você estava falando, mas aí você concordou comigo. Não, mas é isso, porque eu acho que, assim, eu falei de incapacidade no sentido de que eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que, no mínimo, acreditar que a gente é capaz de fazer. Sim, sim. A gente pode não ser capaz hoje, mas a gente tem que, no mínimo, estudar, batalhar, entender, fazer, errar, corrigir rota, né? E fazer de novo até acertar. E eu acho que a gente tem que, na minha opinião, a gente tem que acreditar que a gente é capaz de fazer, sempre. Porque se hoje a gente está incapaz, a gente pode se tornar capaz, desde que a gente queira muito. Queiramos é complexo, né? É complexo. Nem sei se está certo. Não sei também, por isso não falei. Mas desde que a gente queira muito, eu acho que tudo que a gente quer muito, a gente faz, sabe? Sim. Então, é nesse local, assim, de, tipo, não dá brecha pra sua incapacidade, porque acho que a gente consegue. Eu acho que é importante que você tenha auto-julgamento para entender que aqui eu sou muito boa, aqui eu preciso melhorar. Então, faz parte de você ter auto-julgamento, de olhar Sim. e falar, putz, nesse quesito aqui eu não estou indo tão bem e buscar melhorar. Eu achei que esse papo ia render muito menos do que ele rendeu. A gente sempre acha isso. Eu também achei. E tu sempre acha que não vai, né? Que daí... Eu sempre acho que não vai render. Que não tá rolando. E eu sempre acho que não tá rolando. Aliás, se você tá assistindo esse podcast, ouvindo no Spotify ou no YouTube, me diz aí se você gostou desse papo, porque eu sou uma pessoa muito autocrítica. Tudo que eu faço, gente, eu termino dizendo, nossa, ficou muito ruim. E eu termino dizendo, nossa, isso foi muito legal. A gente amou o equilíbrio. Exato. Eu tenho. Não é, nem sempre tudo tá tão bom, né? Mas você que tá vendo aí, aqui no YouTube, enfim, nos diz se você gostou. Conta pra gente, pra pelo menos eu saber se a gente segue esse mesmo caminho ou se a gente melhora, porque a gente sempre pode melhorar também. Isso. Pois é, vamos dar um overview final, assim, já que rendeu tudo isso que rendeu. Machismo, então, né? Machismo é só o assunto que a gente falou. Machismo, na minha opinião, durante esse papo, saiu uma coisa que eu não imaginei que ia sair, que é autoconhecimento. Pra mim, esse foi o ponto crucial do papo. Pra mim, não... A gente derruba o machismo no se autoconhecendo. Exato. Eu não tinha me ligado, feito essa relação na minha cabeça. Achei muito interessante que isso surgiu. E o outro ponto que eu acho que foi muito crucial nesse papo foi a gente entender que a gente não pode depositar a responsabilidade do machismo no outro. Da resolução do machismo no outro. Isso. A gente tem que entender que o machismo, que a responsabilidade nossa é saber lidar com ele, porque ele não vai acabar. A gente ficar chateado, a gente ficar
lógico, cabe a gente ficar chateado, cabe a gente entender, enfim, todo esse processo natural que acontece com a gente, mas cabe a gente decidir como a gente vai lidar e que espaço ele vai tomar na nossa vida. Exatamente. Eu acho que esses são para mim, foram os principais pontos dessa conversa. É exatamente isso. A gente tem que entender que você dá ao machismo o tamanho que você determina que ele vai ter na sua vida. Né? Se você der muito tamanho, ele realmente vai tomar proporções gigantescas. Se você decidir que o machismo não vai te parar, ele vai ficar do tamanho que ele merece, que é pequenininho, onde ele tem que estar, e você vai viver a sua vida e ele vai ficar em segundo plano mesmo. É você quem determina como você vai ser tratada. E principalmente para mim, a coisa mais importante de tudo seja a pessoa o mais foda que você puder dentro do que você determinar, do que você fizer, assim. Seja a profissional mais foda que você puder, porque o resultado cala. Nenhum machismo vai sobressair o resultado. Nenhum. Então, o resultado cala. Seja você a pessoa, o profissional mais foda que você puder, que não existe brecha pro machismo. Ele vai ter o tamanho que ele merece ter. É isso, perfeito. Antes de dar uma dica final, vamos convidar esse povo pra curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, segue no Instagram. Por favor, @herreira_pan e @brenda.brugali. Ajuda a divulgar nosso trabalho, que a gente dá o sangue produzindo conteúdo. Essa hora, sexta-feira à noite. Estamos aqui. Hoje é sexta-feira à noite, a gente está gravando para vocês. Uma coisa que é importante também, todos os nossos conteúdos, vocês recebem primeiro aqui no YouTube, né? Vocês que estão vendo, a gente estão recebendo primeiro no YouTube, mas na semana seguinte a gente está nas plataformas de streaming, então iTunes, Apple, como é que chama as plataformas? Deezer, Apple Music, Deezer, exato. Spotify. Estamos todos lá, exatamente. Certo? Certo. Dica prática. Eu acho que o momento mais difícil, o tema mais difícil para eu dar uma dica, mas vou repetir o que eu já disse. Olhe para os seus pontos fracos e trabalhe os seus pontos fracos. Anote e seja mesmo, dessa né? forma o melhor profissional que você puder. Nenhum machismo, meninas, nenhum machismo vai reduzir vocês se vocês forem o mais foda que vocês puderem. Nossa! E dessa forma, acabamos mais um episódio do nosso incrível ProduzaCast. Maravilhosa, ela se animou. Eu sou a Brenda Brugali. Eu sou a Pan Herreira. E até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.